tarde a todos, bem-vindos ao terceiro webinar deste ciclo de 4 webinars do ciclo Em Vista no Seu Conhecimento. Meu nome é Alexandre Antunes e trabalho na equipa de gestão de ativos do BIC e neste webinar vamos então falar do que são fundos de investimento, das suas características e daqui depois detalhar um pouco dos vários segmentos de fundos que há, entre outros pontos. Agradeço a vossa presença, espero que acima de tudo seja útil e traga aqui valor acrescentado a todos os participantes e aproveito também para relembrar, portanto, como este é o terceiro de quarto webinar, de 4 webinars, haverá então mais um na próxima quinta-feira sobre investimento em ativos com rendimento regular. Portanto, lanço já também aqui o desafio a todos os que tenham interesse e queiram participar para se inscrever se ainda não fizeram, porque com certeza será interessante. Como eu estava a referir, no evento de hoje vamos falar, eu dividi essencialmente aqui em 2 principais grupos. Numa primeira parte iremos falar aqui das características gerais dos fundos de investimento, depois nos 3 pontos seguintes iremos detalhar um pouco mais algumas características, alguns detalhes que são relevantes do que são fundos de ações, depois fundos de obrigações e por fim fundos mistos. Deixo também aqui o lembrete que está disponível no menu aqui da nossa plataforma, o menu para colocar perguntas. Portanto, qualquer pergunta que tenham, que considerem importante, lanço o desafio para também colocarem essas perguntas, que no fim do evento procurarei responder a todas essas perguntas. Iniciando então, os fundos de investimento são nada mais nada menos do que um conjunto ou um veículo através do qual se reúne o capital de vários investidores de pequeno ou maior montante, mas que têm aqui características semelhantes, ou seja, o fundo é dividido no que se chama unidades de participação e essas unidades de participação são iguais em termos de características, em termos de valor para todos os participantes desse fundo. Todos os fundos são regulados pelas entidades de supervisão nacionais, nomeadamente pela CMVM, e têm alguns documentos que são obrigatórios por lei, nomeadamente o regulamento de gestão, onde é identificada a forma como o fundo é gerido, o próprio prospecto e o documento de informação fundamental aos investidores, onde se encontram mais detalhes acerca de cada um dos fundos. Portanto, tudo isto são documentos regulamentares, ou seja, são mandatórios por parte das entidades supervisoras e, como eu referi, todos os fundos disponíveis para investimento são naturalmente supervisionados pela CMVM por questões de regulamentares naturalmente. Trago aqui, tanto como eu referi neste primeiro ponto, vamos falar de características genéricas de fundos de investimento como um todo e trouxe aqui alguns extratos ou um extrato de alguma informação que é muito comum vermos nestes documentos que eu referi anteriormente, que são requeridos e que são mandatórios por parte das entidades supervisoras, são chamados documentos mensais, digamos assim, os relatórios mensais dos fundos, que trazem sempre alguma informação muito importante e que eu queria chamar a atenção a todos os participantes. Começando aqui nesta primeira escala, isto é o chamado indicador de risco, ou seja, isto é um indicador que é comum a todos os fundos de investimento e que essencialmente demonstra o risco da estratégia, ou seja, quanto menor for este valor, menor é o risco, quanto mais alto o valor, maior é o risco. Portanto, tipicamente, fundos mais variados ou vocacionados para obrigações tendencialmente têm o seu nível de risco aqui nos níveis 1, 2 e 3, enquanto os fundos tipicamente de ações, ativo com mais risco, tipicamente estão então aqui para os valores mais altos. Isto é simplesmente calculado de forma matemática, com base na volatilidade, por isso é que é então comparável esta designação de risco, independentemente do fundo. Outras informações que são importantes na componente dos fundos. Os fundos, ao contrário por exemplo, do segmento de ações, as ações são negociadas diariamente nos respectivos mercados, nas respectivas bolsas, e são negociados, portanto, desde que a bolsa esteja aberta. Os fundos, pelo contrário, são valorizados uma vez por dia, ou seja, não há aqui vários preços durante o dia. Os fundos têm, na sua política e no seu regulamento de gestão, têm definida a hora à qual
o valor dos seus ativos é avaliado e a partir daí calcula-se o valor da chamada UP, portanto, da unidade de participação. E esse é o valor qual depois é transacionado o fundo, seja compra ou venda, ou neste caso, como é definido, as ordens de subscrição, compra, ou as ordens de resgate ou venda. Como eu estava a referir, então, tipicamente os fundos são valorizados diariamente, embora há algumas exceções nos fundos, mas a grande maioria, tipicamente, a valorização é diária. Portanto, como veem aqui nesta imagem, tem ali o tal cálculo onde refere que o mesmo é valorizado diariamente. Depois algumas informações também importantes. O ciclo de liquidação, ou seja, quanto tempo demora o fundo a liquidar, ou seja, nós investimos, quanto tempo é que demora o fundo, de facto, a retirar o dinheiro da nossa conta e vermos a participação ou o valor que temos na nossa conta. Portanto, neste caso aqui deste fundo, ele demora T mais 3, ou seja, demora 3 dias a liquidar, portanto, T de hoje mais 3 dias. E depois também o último detalhe, como o fundo é valorizado apenas uma vez por dia, há uma determinada hora, também definida previamente, até à qual as ordens são aceitas para a valorização desse dia. Se nós, no caso deste fundo aqui, o deadline ou a hora limite até ao qual são aceitas ordens para a valorização desse dia é às 3 da tarde. Mas isto é variável de fundo para fundo, portanto o que significa é, se eu der uma ordem até às 3 da tarde, a minha valorização para a minha compra ou venda é desse dia. Se eu der a ordem depois das 3 da tarde, a minha valorização será a do dia seguinte. Portanto, isto serve simplesmente para diferenciar aqui cada pessoa ver uma ordem dependendo da hora. Depois, mais alguma informação relevante. Tipicamente, também nestes relatórios mensais, dá aqui uma ideia fundamental ou bastante inicial de como é que o fundo investe. Neste caso aqui, isto é um fundo que investe em obrigações da AIL, como é referenciado aqui. Portanto, dá logo para ter aqui uma ideia do tipo de ativos que é considerado na estratégia deste fundo. Portanto, como eu referi, isto são informações que tipicamente os relatórios mensais dos fundos têm disponível. É algo que deve-se ter em atenção no momento de seleção de um fundo para investimento. Em termos de tipologia dos fundos, estes podem ser, quando classificados geograficamente, podem ser fundos que se chamam regionais, ou seja, que estão focados numa determinada região ou zona do globo. Vamos supor um fundo focado em obrigações, por exemplo, europeias, nesse caso estará de facto focado apenas no mercado europeu, mas temos, por exemplo, fundos que investem globalmente, e nesse caso aí não tem tanta restrição de investimento, tem uma abrangência bastante mais global, ou fundos, por exemplo, que investem apenas no mercado acionista americano, também no caso uma estratégia mais focada. Portanto, há uma abrangência, uma gama muito alargada de fundos e de estratégias. Por outro lado, os fundos podem também ser classificados ou categorizados consoante o estilo. Como eu estava a referir, se houver, por exemplo, um fundo que é dedicado a obrigações soberanas europeias. Portanto, este é um fundo, lá está o seu estilo, ou a sua forma de investimento, é focar apenas em obrigações de governos europeus. Pode haver outros fundos com mais ou menor abrangência, portanto, tudo isso está previamente definido no que eu referi na política de investimentos. Pode também haver estratégias mais dedicadas a um determinado setor, vamos supor um fundo de ações que investe apenas em banca, portanto é um fundo cujas restrições de investimento se limitam àquele setor, mas pode, por exemplo, ser também investir em banca globalmente. Portanto, há aqui uma panóplia, como eu estava a referir, muito larga de estratégias, é mesmo uma questão de cada pessoa, ao selecionar os seus fundos, verificar quais são as suas necessidades, as suas restrições e a partir daí filtrar de modo a ter um universo que mais se adequa. E, por fim, aqui uma nota para um tema que tem vindo a crescer bastante e que temos tido bastante interesse por parte dos clientes, o chamado investimento ESG, ou investimento sustentável. Portanto, são estratégias dedicadas e bastante focadas em questões de sustentabilidade, do ambiente, de governança. São, de facto, um segmento que tem vindo a crescer bastante ultimamente, tanto por efeitos regulamentares,
como por efeitos também de reputação, portanto é algo que ninguém quer ficar para trás nesta nova tendência, e por isso tem sido um segmento que tem crescido bastante. O segmento de ESG, ou de sustentabilidade, também pode ter aqui uma panóplia de estratégias bastante significativa, desde estratégias de vendas de ações, estratégias de fundos, mistas, portanto, também aqui a panóplia começa a ser cada vez mais vasta. Tendo então em mente estas principais características, vamos então agora passar ao detalhe aqui das principais classes, digamos assim. Neste caso, dividimos entre fundos de ações, fundos de obrigações e mistos, portanto, agregando aqui as duas grandes classes nestes dois grupos seguintes. Depois falar então de estratégias mistas que são compostas naturalmente por ações e obrigações. Os fundos de ações, como o próprio nome indica, investem maioritariamente em ações, e temos dois grandes grupos de fundos, os fundos de réplica ou de índice, que simplesmente replicam o índice a que se propõem. Vamos supor, por exemplo, o PSI 20, o índice acionista português, um fundo que se proponha a fazer a réplica do PSI 20, simplesmente compra ou investe nos nomes que compõem o PSI 20 na devida proporção e replica apenas o índice. Ou temos, por outro lado, os fundos que são geridos ativamente, ou seja, neste caso, e atendendo aqui ao mesmo exemplo, poderia ser um fundo focado no índice português PSI 20, mas em que teria desvios ativos, ou seja, maior ponderação em umas empresas, menor ponderação noutras empresas, com vista a tentar ter aqui um retorno acima do índice de referência. Portanto, é assim a principal diferença entre os fundos passivos, ou réplica, e os fundos ativos. Tipicamente estes fundos também são diferenciados pelo tipo de empresas em que investem, ou seja, são fundos mais focados em grandes empresas, ou chamadas large caps, ou se são fundos que podem investir em todo tipo de segmentos de empresas. Portanto, também isto é previamente definido na política de investimentos e no regulamento de gestão das estratégias. Também, como já referido anteriormente, os fundos de ações podem investir ou focados numa determinada geografia ou globalmente, incluindo em mercados emergentes. Portanto, é também uma questão de, uma vez mais, depende sempre das necessidades e dos requisitos de cada investidor. E a abordagem, de facto, aqui nos fundos de ações é bastante variada. Nós temos fundos que são mais focados e mais rígidos na sua alocação, fundos, por exemplo, mais focados numa determinada geografia, e temos outros que têm uma abrangência e uma liberdade de investimento, digamos assim, mais alargada. Isto naturalmente tem vantagens e desvantagens, não queremos com isto dizer que um fundo mais rígido ou uma política de investimentos mais rígida é melhor e que o outro é pior, depende sempre do enquadramento do mercado, do contexto e da própria estratégia. E também, naturalmente, o grau de concentração de cada estratégia depende. Nós temos estratégias que são mais focadas, vamos supor, como eu estava a referir há pouco, um fundo focado no setor de banca, este naturalmente vai ser mais concentrado do que, por exemplo, uma estratégia que seja mais global e que invista em todos os setores como um todo. Portanto, vai ser natural que a primeira estratégia seja mais focada. Em termos de vantagens e desvantagens dos fundos de investimento em ações, a principal vantagem, ou das principais que identificamos sempre, é naturalmente a diversificação. Portanto, acaba por ser uma carteira que investe num elevado número, ou num número de empresas bastante elevado, portanto, só por si acaba por ter logo aqui um efeito de diversificação bastante significativo, permitindo reduzir o risco específico, ou seja, o risco de um determinado investimento numa empresa específica poder impactar significativamente numa carteira de investimentos. A segunda vantagem que nós referimos é que todas estas estratégias são geridas profissionalmente, ou seja, por pessoas que estão dedicadas ao acompanhamento da exposição do fundo em todas as empresas. E como eu referi, a amplitude ou a gama de produtos que há no segmento de ações é de facto muito vasta. Nós temos desde as estratégias mais dedicadas a um segmento, a um setor, às estratégias mais globais. Portanto, a gama é de facto muito ampla. Portanto, é bastante fácil, digamos assim, de conseguir aqui estratégias que sejam o mais adequadas possíveis às necessidades de cada um. Peço desculpa. Em termos de desvantagens, há sempre aqui
ligação, digamos assim, entre os vários mercados, os chamados impactos externos, ou seja, se há algo de menos bom acontece numa determinada geografia, uma outra geografia, vamos supor, comparando aqui Europa e Estados Unidos, por exemplo, se algo de menos positivo acontece nos Estados Unidos, tipicamente também influencia a Europa, pelo que há sempre esta interligação e é muito difícil de conseguir estar desligado num determinado mercado. Portanto, esses impactos acabam por ter sempre aqui algum tipo de interligação. E a personalização, de facto, aqui é limitada, ou seja, temos uma gama muito vasta, mas ao selecionar-se um fundo, tem que ter perfeita noção de quais são as posições, qual é a amplitude de investimento dessa estratégia, porque de facto não é possível fazer algum tipo de personalização dessa estratégia. Algumas notas que gostamos sempre de referir relativamente às estratégias ou aos fundos de investimento de ações são 2 pontos. Ponto número 1, a rotação, ou seja, a rotação tem a ver com a quantidade de vezes que o gestor investe, ou seja, compra, vende títulos dentro da estratégia. Tipicamente uma estratégia que compra muito e venda muito tem o que se chama uma rotação muito alta, tanto tipicamente não vemos isso com bons olhos, porque lá está, mais transações implicam tendencialmente mais custos e não necessariamente mais retorno. Portanto, um ponto a ter sempre em atenção é o grau de rotação da estratégia. Um outro ponto que nós também chamamos a atenção é o grau de concentração, ou seja, olhando, por exemplo, para o top 10 de exposição de cada um dos fundos, qual é que é o peso dessas 10 maiores exposições da carteira como um todo. Portanto, pesos mais altos afeta aqui naturalmente aquilo que eu referi anteriormente da diversificação, portanto, quanto mais peso têm estas maiores empresas, menor a diversificação, portanto, maior o risco de uma determinada exposição dessas maiores concentrações poder impactar negativamente ou positivamente aqui a carteira. É sempre algo que se deve ter em atenção, é olhar para o nível de concentração. Trago só aqui depois alguns exemplos de alguns fundos para demonstrar precisamente esta questão que eu estava a referir da diversificação e da concentração. E neste caso aqui, como veem, são carteiras bastante diversificadas. Se calhar aqui o primeiro e o terceiro, talvez um pouco mais concentradas, mas ainda assim com pesos relativamente baixos. Aqui a estratégia do meio, claramente bastante mais diversificada, com pesos médios aqui na ordem dos 3%, portanto uma carteira bastante mais diversificada. Portanto, isto apenas para chamar a atenção precisamente do que eu referi anteriormente, de grau de concentração, diversificação, entre outros. Passando para os fundos de obrigações. Os fundos de obrigações, uma vez mais como o nome indica, investem essencialmente em obrigações, e aqui a panóplia do segmento de obrigações é bastante mais vasta, portanto, ações, tipicamente, é um tipo de título. Em obrigações existem vários segmentos, como já referi anteriormente, temos segmentos de obrigações de governos ou de soberanos, obrigações de empresas, depois temos obrigações nos mercados emergentes também, e também isso divide entre empresas e governos. Portanto, a oferta, o número de segmentos aqui é bastante abrangente. Tipicamente estas estratégias permitem, uma vez mais, estar exposto aqui a uma carteira de obrigações bastante diversificada, por vezes fazendo o investimento diretamente em obrigações pode ser algo desafiante se conseguir fazer uma carteira bem diversificada e evitar aqui riscos sistémicos. A possibilidade, como eu referi, temos estratégias mais focadas em obrigações de soberanos ou em obrigações de empresas ou em mistos, portanto em combinações dos dois segmentos. Portanto, também aqui a gama é bastante abrangente. Tal como nos fundos de ações, também os fundos de obrigações podem investir globalmente ou focar-se numa determinada região geográfica, e dentro do tipo de estruturas existem tanto obrigações de cupom fixo como cupom variável ou indexado. Também aqui pode ser uma vantagem dar esta liberdade ao gestor de escolher o tipo de estrutura que poderá ser mais apropriado consoante o enquadramento do mercado. Portanto, também isto facilita de facto aqui a alocação dependendo da estratégia. Em termos de vantagens e desvantagens, também tal como os fundos de
de ações são de facto estratégias geridas por equipas profissionais dedicadas ao segmento. O conceito de diversificação, uma vez mais aqui, é muito importante no segmento de obrigações e, além de que, como eu referi, pode ser um constrangimento significativo um investimento em obrigações, nomeadamente de empresas que têm montantes mínimos de investimento relativamente altos e, portanto, exigem, para ter uma carteira bem diversificada, exigem montantes iniciais bastante significativos. As transações, e tal como também já referi anteriormente, os fundos são tendencialmente valorizados diariamente, pelo que é perfeitamente fácil transacionar este tipo de fundos. Por vezes o investimento direto em obrigações não é tão fácil, pode ter aqui alguns constrangimentos em momentos de algum stress. No caso dos fundos, isso tipicamente não acontece. Como eu estava a referir, os montantes mínimos de investimento são bastante mais baixos do que alguns segmentos da parte de obrigações, portanto também vemos isso como uma vantagem do investimento via fundos. E depois temos dentro destas estratégias algumas, portanto também algo que é preciso verificar no momento do investimento, que podem ou não reinvestir automaticamente os cupons recebidos pelas obrigações. Quando temos uma obrigação na nossa carteira, os cupons que ela vai pagando são automaticamente recebidos na nossa carteira e devidamente tributados. No caso aqui dos fundos, pode haver esta opção dentro do próprio fundo de ele, ao receber o cupom, reinvesti-lo automaticamente, sem termos então aqui esta restrição. Em termos de desvantagens dos fundos de obrigações, acabam por ter aqui alguma limitação quando comparado com as obrigações. As obrigações, tal como as ações, são negociadas durante o dia, enquanto que os fundos apenas são negociados uma vez por dia, também conforme já referimos anteriormente, e portanto, no momento aqui de alguma volatilidade, pode não ser tão fácil, ou teremos que esperar, não é, que a valorização ocorra e que a nossa ordem seja executada. A transparência também, naturalmente, não é tão visível em certos segmentos, quando falamos de estratégias mais alternativas, e também, naturalmente, tal como na componente de ações, a falta de personalização. Portanto, não é possível de nós impormos, digamos assim, restrições nossas ou convicções nossas numa determinada estratégia. A estratégia está previamente definida, tem o seu regulamento de gestão, como já referido, portanto, terá que ser, de facto, acaba por ser aqui uma desvantagem, digamos assim. E também, naturalmente, aqui o menor controle. Portanto, não temos propriamente aqui um controle de quando o gestor faz a compra ou venda de determinadas obrigações. Isto está, de facto, entregue ao gestor, mas, uma vez mais, isto não é assim tão negativo, porque lá está, como eu referi, a gestão do fundo é feita por profissionais que acreditamos que naturalmente estão a fazer o melhor pela estratégia. Eu trouxe, de facto, aqui também alguns exemplos de fundos de obrigações de empresas, também para notar e para mostrar precisamente esta questão de diversificação, e como veem aqui as exposições no segmento de obrigações são bastante ou significativamente mais baixas do que os exemplos que vimos na componente de ações. Portanto, aqui pesos bastante baixos, precisamente para mitigar aquilo que eu referi do risco específico. Portanto, o risco numa obrigação é bastante significativo, que quando o emitente entra em cumprimento, as perdas são muito significativas, e por isso há que diversificar o máximo possível de modo a minimizar esses impactos de determinado evento ou emitente entrar em cumprimento. Por fim, só para falarmos então um pouco de fundos mistos, e abrirmos o espaço aqui para a parte de perguntas e respostas, falando muito rapidamente de fundos mistos. Conforme o próprio nome indica, são fundos que investem numa combinação de ações e de obrigações, são apropriados, diria eu, para investidores que não têm eventualmente tanto tempo ou disponibilidade para fazer um acompanhamento do mercado tão afincado. Por isso acaba por ser uma solução bastante interessante, porque tem esta combinação de ações e de obrigações que acabam por se equilibrar ao longo do tempo. A maioria destes fundos tem naturalmente definido também bandas de investimento, ou seja, limites de investimento para os principais segmentos, portanto para obrigações e para ações, ou seja,
Tipicamente as bandas, vamos supor um fundo que investe 50% em ações e 50% em obrigações, as bandas são relativamente estreitas, ou seja, pode ter, por exemplo, até 40% em ações e 60% em obrigações, por exemplo, mas não pode ter, por exemplo, 0% em ações e 100% em obrigações, porque isso desviaria muito e desvirtuaria muito aqui o objetivo inicial do fundo. Portanto, estas bandas estão também, como eu referi, previamente definidas no regulamento de gestão. Também estes fundos têm aqui bastante abrangência e temos desde fundos mais focados numa determinada geografia ou fundos também que podem investir mais globalmente e terem mais liberdade de atuação. Portanto, é algo que é preciso também analisar previamente antes de se investir numa destas estratégias. Tendencialmente, estes fundos dividem-se em 3 grandes grupos, digamos assim, os chamados fundos moderados, que alocam uma percentagem da sua estratégia, uma percentagem mais baixa na componente de ações, ou seja, e mais na parte de obrigações, portanto, olhando para os 2 grandes ativos, ações e obrigações, como obrigações mais defensivas, ações mais arriscadas, este fundo por ter mais peso ou estas estratégias por terem mais peso em obrigações acabam por ter um perfil mais defensivo. O perfil equilibrado, como o próprio nome indica, é mais balanceado entre ações e obrigações, com pesos aqui na ordem dos 50% nestas duas grandes classes, e depois as estratégias mais agressivas, ou seja, com um pendor mais significativo para a classe de ações. Alguns fatores a considerar nestas estratégias, portanto, naturalmente a nossa tolerância ao risco é crucial no momento de seleção, portanto, se nós temos uma tolerância ao risco mais baixa, tendencialmente, ou deverá ser mais apropriado, optarmos por estratégias mais defensivas ou mais moderadas, e também naturalmente olhar para os ativos subjacentes, ou seja, se for possível verificar qual a composição destas carteiras para se ter alguma indicação de qual o tipo de exposição que a estratégia tem, e isso também dará bastante cor sobre o potencial resultado da estratégia a prazo. Temos de vantagens e desvantagens, e já fui falando de algum destes pontos ao longo dos últimos 2 slides. Portanto, como eu referi, acaba por ser uma solução única e bastante apropriada para investidores ou pessoas que queiram ter uma carteira mais simples, portanto, porque esta acaba por ter este pendor ou este peso mais equilibrado entre ações e obrigações, também mediante, lá está, a tolerância ao risco. A diversificação também acaba por ser aqui um ponto bastante interessante, porque esta combinação sempre de ações e de obrigações ao longo do tempo acaba por servir as 2 classes como contrabalanço uma da outra, e naturalmente isso reduz o risco geral da estratégia, e também, tal como todos os fundos que falámos anteriormente, também estes têm valorizações diárias, portanto a liquidez também é bastante normal dentro de todo este segmento. Em termos de desvantagens, estes fundos têm a sua alocação ou a sua estratégia é definida a priori, portanto também não podemos esperar que o gestor se desvie muito desses desvios iniciais, embora algumas tenham alguma liberdade, digamos assim, de atuação, e são estratégias, lá está, padronizadas, que não estamos à espera que o gestor de um fundo destes, de um momento para o outro, altere significativamente ou radicalmente a sua exposição. Alguns exemplos também que trago aqui de estratégias destas, para também verificarem de facto aqui a alocação destes fundos, nomeadamente aqui esta primeira estratégia que investe tanto em obrigações como em ações, no caso de obrigações via contratos futuros e em ações normais. Depois aqui o segundo fundo, que como veem é um fundo aqui mais dentro do âmbito daqueles fundos equilibrados, portanto aqui com pendor cerca de 60% em ações e 40% aproximadamente em obrigações, aqui com alguma margem para ter um pouco mais de liquidez ou um bocadinho em matérias-primas, mas o grosso aqui da exposição está nas 2 grandes classes com estes pesos, portanto é uma estratégia que claramente se enquadraria aqui naquele perfil equilibrado que eu falei anteriormente. Com isto encerro aqui a parte da sessão dos conteúdos e vou abrir o espaço aqui para perguntas e respostas.
Ora, temos então aqui a primeira pergunta. Portanto, entre fundos de distribuição, fundos de acumulação, qual seria aqui a melhor alternativa? Portanto, aqui depende sempre das necessidades de cada um. Vamos supor que estamos numa idade mais avançada, em que se calhar temos aqui requisitos mais regulares de liquidez mensalmente ou recorrentes. Se calhar aqui neste caso fará mais sentido investir em fundos que têm esta distribuição regular de rendimento. Ao contrário, se não temos tantas necessidades de liquidez, se calhar acaba por ser mais eficiente optar por uma estratégia de acumulação, então temos que nos preocupar com o reinvestimento dos dividendos que os fundos vão distribuindo. Por isso, não há aqui propriamente assim uma resposta fechada a esta pergunta. Acho que depende sempre de cada enquadramento e das necessidades e restrições específicas de cada um. Outra pergunta. Se os fundos de obrigações têm a maturidade definida tal como as obrigações. Portanto, as obrigações de facto têm a priori uma maturidade definida. Vamos supor uma obrigação que é hoje emitida há 5 anos, sabemos que daqui a 5 anos irá vencer. Os fundos não têm essa maturidade definida, portanto eles são estruturados e montados de modo a reinvestirem. Portanto, os fundos o compreendem à medida que as obrigações ou vão vencendo ou que são vencidas, vão ao mercado e simplesmente investem noutras obrigações. Portanto, não é comum haver fundos de obrigações com maturidade definida, salvo algumas exceções. O mais comum é que os fundos, o seu objetivo seja de continuar a sua operação ao longo do tempo. Portanto, à medida que, como eu referi, que as obrigações vão vencendo, elas são naturalmente reinvestidas. Outra pergunta, qual a vantagem de investir em fundos de obrigações em vez de obrigações diretamente? Como eu estava a referir, uma das vantagens é o facto de se conseguir exposição em alguns segmentos que investir diretamente não é tão fácil. Alguns segmentos de obrigações, nomeadamente obrigações de empresas, os montantes mínimos de investimento podem ser bastante altos, chegando a mínimos de 100 mil euros, por exemplo. Ou seja, para se ter aqui uma carteira de investimento direto em obrigações de empresas que seja bastante diversificado, exige um montante inicial muito elevado, ao par que investindo num fundo de obrigações também de empresas, neste caso aqui não tem estes mínimos iniciais tão elevados, pelo que é de facto aqui, diria eu, a principal vantagem de fundos de obrigações versus o investimento direto em obrigações. Vamos ver aqui mais perguntas. Aqui uma pergunta sobre fundos imobiliários que são ajustados diariamente. Eu creio que esta pergunta foge aqui um pouco do âmbito e relativamente a fundos imobiliários não tenho propriamente aqui o conhecimento disponível para conseguir responder a esta pergunta. Esta pessoa, se calhar, pedia-lhe que contactasse ou o serviço de apoio ao cliente do BIG, ou se esta pessoa já for de facto aqui acompanhada pelo BIG, que fale com o seu financial advisor e coloque esta pergunta, que com certeza lhe irão conseguir ajudar neste tema. Outra pergunta, quem é que estabelece o cálculo de risco, o banco ou a CMVM? Portanto, o cálculo de risco, e se bem entendi esta pergunta, tem a ver com aquele primeiro slide sobre o indicador de risco. Portanto, esse cálculo já está previamente definido e aquilo essencialmente tem bandas de volatilidade que, consoante a volatilidade do fundo, ele é automaticamente enquadrado no nível de risco. Eu não tenho presente os valores ao certo, mas se a volatilidade entre determinado valor é incluído numa determinada banda, se é mais alta vai para uma banda acima, portanto esses intervalos estão definidos já
externamente e pelo regulador, e não é propriamente aqui o banco ou o BIG que define esses valores. Isto é mesmo metodologia já externa, não é personalizada, digamos assim, por cada emitente. E lá está, é uma metodologia que é comum a todos os fundos, a todos os emitentes, e daí ser um indicador de fácil comparação entre os vários tipos de estratégias. Vamos ver se há aqui mais perguntas. Eu, de momento, não vejo aqui mais perguntas. Por isso, por acaso verifico aqui mais mais aqui relativamente a questões fiscais. Uma vez mais, questões fiscais não é propriamente aqui o âmbito deste webinar. O que eu, uma vez mais, aqui referiria é que, portanto, esta pessoa que verifique junto do seu consultor financeiro ou junto do serviço de apoio ao cliente do BIG, que coloca esta pergunta e que com certeza irão conseguir ajudar. Só verificar se, entretanto, já houve. Ora, outra pergunta que está aqui. Os fundos de investimento ativos conseguem superar um ETF tipo S&P 500 ou um ETF global? Vantagens e desvantagens. É sempre difícil de responder aqui a este tipo de perguntas. Há anos que os fundos de investimento têm melhores performances, há anos que os ETFs de réplica têm melhores performances. Vai depender sempre aqui de caso a caso e de cada estratégia. Se olharmos de facto aqui para os valores históricos, se calhar aqui uma franja significativa de fundos de investimento ou fundos ativos que se calhar não conseguem ter performance acima do S&P 500, mas há outras que se calhar conseguem aqui com alguma recorrência ter performances acima. Aqui, em termos de vantagens e desvantagens, o que eu veria, não propriamente como vantagens e desvantagens, mas como sendo mais apropriado a um ou outro investidor. Se calhar uma pessoa que não tenha tanto tempo para acompanhar o mercado, se calhar é mais apropriado optar aqui por estratégias mais passivas. Pessoas que se calhar gostam de acompanhar mais de perto os investimentos e os mercados, se calhar aqui podem optar por estratégias mais ativas, também como forma de exprimir as suas visões e as suas convicções quanto à evolução futura do mercado. Como eu estava a referir, não é propriamente uma vantagem ou desvantagem, é mesmo aqui a adequação à necessidade de cada um. Temos aqui a Fidelity Funds tem como target do ano, por exemplo, 2045. Até quando se deve ter a maior parte do investimento nesse fundo? Quando se aproxima o limite do fim, a rentabilidade do fundo baixa. Esta aqui é uma pergunta, pronto, não é muito fácil responder a perguntas destes fundos com maturidade definida, e eu pessoalmente não conheço este fundo. Eu acho que isto são fundos apropriados para investidores que tenham determinadas características ou necessidades, e não consigo aqui propriamente dizer quando é que será melhor investir ou desinvestir deste tipo de estratégias. Creio que são estratégias muito específicas e para um certo segmento de clientes que têm esta necessidade específica de ter estes fundos, e, portanto, sai um pouco fora aqui do âmbito deste webinar esta pergunta. Aqui outra pergunta sobre a questão da fiscalidade. Portanto, uma vez mais, temas de fiscalidade, eu remeto as pessoas a contactarem o serviço de apoio ao cliente do BIG, ou se já forem acompanhados, já forem clientes do BIG, para verificarem junto dos consultores financeiros estes temas. Outra pessoa aqui a perguntar, é normal no final de cada ano as cotações aumentarem? Não há evidência empírica que demonstre isto, que no final do ano as cotações aumentaram. De facto, no final do ano passado, aumentaram significativamente, mas foi porque o enquadramento de mercado assim o possibilitou, mas isto não quer dizer com isto que seja um dado adquirido que no final do ano as cotações dos fundos aumentem sempre.
depende sempre do enquadramento do mercado, do que vai acontecendo no mercado e dos respectivos impactos nas classes de investimento. Os fundos de ações que replicam o S&P, por exemplo, são os ETFs. Como eu referi, portanto, os ETFs, e aqui para diferenciar um pouco aqui as coisas, portanto, um ETF é negociado em bolsa, tal como são as ações, e é negociado desde que a bolsa esteja aberta. Ao contrário, os fundos são negociados uma vez por dia, ou seja, quando o fundo é valorizado. Portanto, são coisas diferentes. Dentro dos fundos de investimento, temos fundos que de facto replicam os índices, portanto, são fundos passivos, portanto, são em tudo semelhantes aos respectivos ETFs que replicam. Aqui a diferença é que os fundos apenas são valorizados ou negociados uma vez por dia, enquanto que os ETFs estão em negociação desde que a respectiva bolsa esteja em funcionamento. Saber se temos mais alguma pergunta. Temos aqui mais uma pergunta sobre a fiscalidade, mas sim, uma vez mais, e não me querendo também alongar mais, estas pessoas, eu solicitava mesmo que, portanto, como isto está fora do âmbito desta sessão, que verificassem junto dos vossos consultores financeiros estes temas de fiscalidade, porque de facto aqui não é o âmbito de falar da fiscalidade, é mais, como eu referi, passar as principais ideias sobre o que são fundos de investimento, as suas características, entre outros. Não vejo aqui mais perguntas, por isso agradecer desde já então a vossa participação. Relembro que temos ainda a quarta sessão deste ciclo de webinars, que será na quinta-feira, sobre investimento em ativos com rendimento regular, que creio que também será bastante interessante e útil para todos. Portanto, quem não se inscreveu, lança aqui o desafio para se inscrever e participar, porque com certeza também terá bastante valor acrescentado para quem participar. Uma vez mais, agradeço a vossa presença, espero ter sido útil e espero ter conseguido responder aqui a todas estas perguntas. Quem eu não conseguir responder, eu pedia que verificassem junto do serviço de apoio ao cliente do BIG ou, para quem é cliente, junto do consultor financeiro, do seu consultor financeiro, se houve aqui alguma pergunta que não tenha sido devidamente endereçada. Agradeço desde já então a vossa presença, obrigado e até à próxima.